acompanha a TVJC, estamos recebendo aqui hoje o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Valdeci Pascoal. Ele vem falar com a gente, entre outros assuntos, sobre a implantação do processo eletrônico no TCE, que começa a valer a partir de março, é isso, presidente? Isso já está no ar e o prazo para enviar as contas é final de março, mas ele já está no ar. Agora, a partir de ontem. Presidente, rapidamente, o gestor, vocês não vão receber mais dos gestores prestação de contas de papel, vai ser tudo agora por meio eletrônico. No entanto, o próprio tribunal já identificou que os órgãos públicos das diversas áreas, seja do Estado ou do município, têm dificuldade em comunicação eletrônica entre eles e com o tribunal. Como é que vocês vão enfrentar essa realidade desse déficit na questão da tecnologia de informação dos órgãos públicos? Gilvan, de fato, há um desafio na governança de TI, né, tecnologia de informação, isso no Estado e no âmbito dos municípios. Então, nós tivemos o cuidado de aproveitar a experiência de outras instituições e também da magistratura nacional, e desenvolvemos um sistema que exige muito pouco requisito tecnológico por parte das prefeituras, por exemplo. Basicamente se exige uma banda larga, de média potência, vamos dizer assim, e um computador com uma configuração relativamente simples. E hoje em dia nós sabemos que os gestores municipais também já estão de alguma forma acostumados com isso, porque em alguns convênios, por exemplo, do governo federal, eles têm que enviar eletronicamente. Então muitos já têm certificado digital e já sabem usar essa ferramenta, esse sistema de envio eletrônico. Qual é a vantagem, por exemplo, para o cidadão que sente a necessidade de observar mais atentamente o gasto público da prefeitura? Isso é muito importante. Veja, a questão do eletrônico de contas, do processo, ele tem 5 benefícios básicos. Começa com a questão da agilidade no julgamento dos processos, um desafio nosso, julgar cada vez mais tempestivamente, o que seria razoável no futuro, prazo de 1 ano no máximo para julgar as contas anuais, sem prejuízo do controle preventivo que acontece no dia a dia da gestão, redução de custos de papel, de transporte, de acondicionamento, de arquivo, tudo vai para um data center e depois no futuro para uma nuvem. A questão ambiental, segurança da informação, não vai ter mais documento extraviado, falsificação de assinatura, tudo vai ter um certificado digital, mas o principal é a transparência dos gastos públicos, né? Então por quê? Hoje em dia, o cidadão, por exemplo, de um município, do estado, tem alguma dificuldade em se deparar com os dados da gestão. As contas, até a Constituição Federal diz que as contas devem ficar expostas publicamente pelo prazo mínimo de 60 dias. No município, por exemplo, isso de fato é pouco cumprido. Muitas vezes nós nos deparamos no tribunal com pedido de vereadores, que são fiscais do Poder Executivo, pedindo documentação ao tribunal porque não teve acesso na prefeitura. Então, o que é que nós vamos fazer? São documentos públicos, nós iremos receber e automaticamente essa documentação vai ser colocada no portal do cidadão. Há tempo o tribunal já criou um portal do cidadão, tem dados de obras públicas, de saúde, de educação, e vai ter mais esse ícone, esse link, com a página do processo eletrônico, que vai dar a possibilidade do cidadão ver os balanços, a lista de licitações, quem prestou contas, quem não prestou, qual foi o saldo em caixa deixado no exercício, quanto deixou de réis a pagar, de dívida para o anterior, como é que está o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal, na parte de pessoal. Então são dados importantes que vai permitir o quê? Mais transparência, mais governança e mais estímulo ao controle social. Presidente, quanto a essa questão do controle social pelo cidadão e as informações municipais, há uma obrigatoriedade para a criação dos portais da transparência de cada município. Isso. E os municípios pernambucanos, até onde a gente acompanhou, eles não estavam muito bem nessa criação dos portais por eles mesmos. Qual é a situação atual? Isso, hoje em dia a gente tem uma parceria junto com o Ministério Público Estadual, o próprio Ministério Público de Contas, que atua no TCE, de fiscalizar isso com mais atenção, dar prioridade. Nós sabemos que alguns municípios têm dificuldade, né? É uma área nova, como você disse, de governança, de tecnologia da informação, então há uma dificuldade estrutural, mas ao mesmo tempo é muito simples. A gente vê muitas vezes o município dando até aula de eficiência em algumas áreas, mas quando chega em outras que tem a ver com transparência, com prestar contas, deixam a desejar. Então, nós estamos trabalhando em parceria com a MUP também, para incentivar isso. Primeiro, fazer termos de ajustamento de gestão. Aqueles que não estão cumprindo aqueles requisitos mínimos, o tribunal dá um prazo, quer dizer, entendendo, eles têm que estar motivados, tem que ser a estrutura, a condição, que o prefeito tem que demonstrar que não houve condições financeiras ou econômicas, estruturais naquele momento, dá um prazo maior para poder ele se adaptar. Depois desse prazo, isso vai ser objeto de análise nas contas e de responsabilização, podendo gerar aplicação de multa, a rejeição de contas e todas as consequências que isso possa implicar. Quando a gente fala de controle de gastos, a gente imagina muitas vezes um controle posterior, né? Depois que o gasto ocorre. Isso. Mas é uma tendência
mundo afora, no Brasil, cada vez mais próximo da realidade da gente, que esse controle ocorra em paralelo ao planejamento desses gastos. Qual é a relação do tribunal com o governo estadual, por exemplo, e com as prefeituras nesse aspecto? Isso, olha, o TCE de Pernambuco é um exemplo em muitas áreas, podemos ainda aprimorar muitas outras áreas, mas é um exemplo nessa coisa da auditoria concomitante, da fiscalização concomitante. Eu uso uma metáfora vinda da saúde, que é os tribunais de contas precisam cada vez mais fazer biópsias na gestão, por vir de laparoscopia, para não maltratar o doente nem atrapalhar, nem ficar pior. Então, e não a autópsia, depois se presta contas, os prejuízos estão causados, a legalidade está consumada. Então, fazer esse trabalho preventivo é fundamental. Cuidado para não se antecipar ao gestor. Nós não fomos eleitos para governar, mas sim para fiscalizar. Mas depois de um ato divulgado publicamente, por exemplo, uma edital de licitação, na hora o tribunal já tem, se for relevante, financeiramente, economicamente, estratégico, cai na nossa malha fina, na nossa matriz de risco. E temos feito um trabalho brilhante em relação a isso, que é o quê? Detectar sobrepreços, às vezes sem má fé, às vezes por falha de orçamentação, muitas vezes. E vocês estão acostumados a ver, e o Jornal do Comércio divulga muito, a atuação nossa preventiva que evitou um prejuízo no contrato. Então, hoje em dia, nós temos um departamento de engenharia, um núcleo de engenharia, que tem um sistema de preço, de banco de preço, que, por exemplo, em 2 horas é capaz de avaliar a economicidade de uma obra, de um orçamento em 2 horas. Já detectar alertas, por exemplo, tal item está por sobrepreço. Então, isso veio para ficar. Com esse cuidado, com essa cautela de não querer substituir o gestor, não atrapalhar. Mas ficou provado que esse trabalho preventivo, Giovanni e Gilvan, por exemplo, em relação a essa questão da Petrobras, de outros escândalos nacionais, que os órgãos de controle, a rigor, estavam com a razão, quando apontavam sobrepreços, gordura, havia de fato gordura. E muitos reclamavam de que os tribunais de contas, o Ministério Público estava atrapalhando a gestão, quando ficou comprovado que esses alertas que os tribunais de contas faziam no Brasil todo estavam com muita razoabilidade. De fato, tem uma gordura em matéria de orçamentação de preços públicos. Então, fazer esse controle preventivo é fundamental. O Supremo Tribunal Federal reconheceu essa nossa competência e é hoje a nossa maior força. Presidente, uma última pergunta. É com relação à lisura dos pagamentos nos órgãos públicos. Aqui e acolá chegam denúncias de que um determinado credor pula a ordem de pagamento porque por algum motivo que não é muito claro, pelo menos aos olhos do público. O tribunal tem condição de atuar para dar uma ordenada nessa questão dos pagamentos? Sem dúvida, Gilvan. Eu presido a Associação dos Tribunais de Contas Nacional, que nós criamos uma resolução agora em agosto, recomendando aos tribunais de contas do Brasil todo justamente o focar essa matéria. A rigor, isso é uma obrigação do gestor. Está lá no artigo 5º da Lei 8666, a Lei de Licitações e Contratos, que a gestão pública deve obedecer à ordem cronológica da exigibilidade dos pagamentos públicos. Não pode ter pagamento porque é amigo ou porque de alguma forma houve um ato de corrupção para beneficiar. Então, nós estabelecemos uma fiscalização padrão, recomendamos aos tribunais que façam isso. Aqui em Pernambuco, já está aprovado no âmbito administrativo do tribunal 2 normas. Primeira, uma portaria para o próprio Tribunal de Contas dar o exemplo de que obedece essa ordem cronológica. E só salta devidamente motivado, nos casos previstos em lei, em nome do interesse público e com um ato motivado. E uma resolução disciplinando como vai ser essa fiscalização no âmbito do Estado e dos municípios. Como é isso? Sobretudo exigindo que o poder público estadual e municipal publique nos seus portais de transparência essa ordem cronológica e os atos motivados que implicaram um salto. Se nós fizermos isso, certamente vai haver mais economia, porque os custos dos preços públicos tendem a diminuir, porque o fornecedor, sabendo que vai receber o pagamento na ordem e no prazo correto, ele vai diminuir, ele vai haver mais competição. Segundo, evita corrupção. É um foco de corrupção, porque muitos gestores, é a minoria, não é a maioria, mas temos casos, tem conhecimento de casos que pagam através de comissões, de propina. Isso dá um fim nisso, porque a coisa vai ser republicana, com base em critérios impessoais. Né? E vai gerar mais eficiência, e transparência e ética. Então gera aquilo que o setor privado chama compliance, né? Essa ética dos dois lados. Então tem a ética pública de obedecer essa ordem, por parte do setor privado também esse desejo de confiar mais no Estado e daí fazer uma competição mais saudável, né? e mais profícua em nome da eficiência. Então os tribunais estão preocupados com isso e logo você vai perceber que vai ser publicada essa norma do tribunal, sinalizando que vai dar foco nisso e tem mais. Colocando a ouvidoria do tribunal à disposição do cidadão
dos fornecedores para questionar e denunciar a quebra dessa ordem cronológica. Presidente, obrigado por ter atendido o nosso convite. Obrigado, Giovanni. Foi uma honra estar aqui participando do TV JC.